bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos! Mais uma vez estamos entrando com todos vocês para a nossa leitura. Vamos seguir no nosso plano 2022 na Bíblia. Nosso compromisso é com a palavra, nosso compromisso é com o texto. É uma leitura panorâmica, ou seja, de ponta a ponta. Nós estamos guiando essa leitura. Começamos ali no Novo Testamento, partimos para os livros dos apóstolos. Antes de estudar a carta de Paulo, acompanhamos ali o escrito em Levíticos. Voltamos para uma carta de Paulo. Agora estamos aqui, fomos para Êxodo, agora estamos em Números. Concluindo Números, a gente volta lá para as cartas de Paulo, concluindo assim também o ensino do apóstolo às igrejas. É muito importante a gente passar por essa leitura aqui de conhecimento antes, para que possamos entender os princípios do nosso Deus, tá bom? Gente, então já pegue a sua Bíblia, deixa aberta em Números, capítulo 18. Nós vamos dar continuidade. Ontem nós paramos aqui no 17, a vara de Arão floresceu, e agora vamos então a partir do capítulo 18, tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Antes, dá aí o seu like, não esqueça de clicar aí no joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho. Olha, certifique-se de que você ativou as notificações. Às vezes você só se inscreveu, mas não ativou as notificações. O que você faz? Toca no sininho, tem um símbolo aí de um sino. Você tem que fechar o chat para quem está ao vivo, né? Quem está ao vivo tem que clicar no xizinho e fechar o chat. Fechou o chat, aí vai aparecer ali as opções. Toca no sininho e veja se estão ativas as notificações. Todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado. Depois você clica aí no balãozinho do chat e volta para a sala de bate-papo. Então vamos fazer a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos reunidos nessa sala de conhecimento, de leitura. Estamos mergulhando nos escritos, no tempo de Moisés, aprendendo os princípios, a forma que o Senhor trabalhou com o povo no início. Estamos vendo aqui a forma que o Senhor respondeu à rebeldia e às murmurações. Isso aumenta ainda mais o nosso temor. Apesar de estarmos no tempo da dispensação da graça, também sabemos que temos que perseverar até o fim, como diz o Novo Testamento. E acende mais o nosso temor, porque vemos que o Senhor é misericordioso, mas também é justiça. Abra o nosso entendimento e, ao realizarmos juntos essa leitura, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, vou colocar a Bíblia aqui na tela. Você pode acompanhar aí da sua Bíblia, pega a sua canetinha para fazer as suas anotações, sempre que forem necessárias, tá bom? Deveres e direitos dos sacerdotes, Números 18, versículo 1. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e o sirvam, quando você e seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que deve prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. Então, se eles se aproximarem, seriam mortos eles e vocês. Eles podem ajudar no serviço, mas não podem se aproximar das coisas que foram ungidas, santificadas. Lembram? Falando em unção, está chegando o dia da nossa aula, hein? Na próxima semana, no início da próxima semana, nós teremos aquela aula gratuita sobre óleo ungido, usos e costumes nos dias de hoje. Se você ainda não entrou para a turma, corre, me manda uma mensagem que a sala está quase fechando. Só cabe 100 pessoas. Tá bom? Então, tudo que foi ungido, foi santificado, eles não poderiam se aproximar, senão eles morreriam e também os filhos de Levi.
Eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não devem se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem ele, nem vocês. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel, e eles são dados a vocês, como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Mas vocês, seus filhos, atenderão ao seu sacerdócio em tudo o que diz respeito ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão: Eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas. Com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a você e aos seus filhos. Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isso será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e como todas as ofertas pela culpa que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas para você e para seus filhos. Você deve comer essas coisas num lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer isso. Será algo santo para vocês, para você. Também isto será seu. A oferta das dádivas que eles trouxerem com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você, aos seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Todo o melhor do azeite, do vinho, dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a você. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de você. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que estiver em Israel, tudo o que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus será seu. Versículo 15. Todo primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar. E o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade e será segundo essa avaliação. Por 60 gramas de prata, segundo o peso do santuário, padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas ou o primogênito de cabra, você não deve resgatar, são santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar e a sua gordura. Você a queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será sua, assim como será o seu peito movido e a sua coxa direita. Lembra que nós já lemos isso? Então, o peito, a coxa direita, algumas partes eram direito deles. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos, às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. O Senhor diz também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção, e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Os dízimos e os levitas. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não leve sobre si pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas feitas.
Este é um estatuto perpétuo para todas as as gerações. Então veja, os dízimos ele deu aos levitas, pelo serviço que eles prestavam ao templo. Só que tem uma coisa, hoje em dia a gente também tem esse modelo. A igreja é sustentada pelos irmãos, que trabalham e entregam ali as suas dádivas, suas ofertas, ou em forma de dízimo. Mas tem um porém. Olha só que interessante. Versículo 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Esse é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Não terão terras, herdades. Não terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esse eu dei por herança aos levitas. Porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então, Deus está falando aqui que eles não teriam nenhuma herança, eles não teriam terras, posses, bens. Por quê? Porque Deus já deu todo o dízimo para eles, eles não precisavam. Eles viveriam dos dízimos, eles viveriam das ofertas. Versículo 25. O Senhor disse a Moisés, fale aos levitas e diga-lhes o seguinte, quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os seus dízimos que receberem dos filhos de Israel, eles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte, quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas, como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. Tá vendo? Eles trabalhavam e tinham recompensa. E vocês não levarão sobre si pecado, quando lhes oferecerem o melhor. E não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam tão... E a gente repara que naquela época, aqueles que faziam a obra não tinham heranças, não tinham herdades, não possuíam bens, nada. Por quê? Eles viviam daquilo, viviam do que o povo dava. Não tinha essa ambição que a gente vê nos dias de hoje, né? A ostentação, o luxo. Muito interessante. Números 19. A água purificadora. O Senhor disse a Moisés e a Arão, essa é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo, diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado julgo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes, à vista do sacerdote. A novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira, de cedro, isopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo, que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará também o que queimou. Estou com sono hoje, não é possível. Também o que queimou a novilha lavará as suas roupas com água
e em água banhará o seu corpo, e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, aos filhos dos estrangeiros que habitam no meio deles. Contato com cadáveres. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no sétimo dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas, se no terceiro dia e no sétimo dia não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta sobre a qual não houve tampa amarrada ficará impura. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada ou em outro morto, nos olhos de alguma pessoa ou na sepultura ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima, da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. O homem puro pegará isopo, molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos em alguém que foi morto, ou que morreu, ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro. No terceiro dia e no sétimo dia deverá purificá-lo no sétimo dia. E a pessoa que era impura lavará as suas roupas e se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Isso será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lhe lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo o que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Capítulo 20. A morte de Miriam. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Moisés fere a rocha em Meribá. Agora olha que história interessante. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, como sempre, né? E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. É o povo rebelde, né? Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a esse lugar horrível, onde não há cereais, nem figo, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão e o seu irmão. E diante do povo, falem a rocha. Olha só, diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Olha qual foi a ordem. Pega o bordão
e diante do povo fale a rocha, e ela dará a sua água. Certo? Grave isso. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Deus falou: chama o povo e fala com a rocha para sair água. Aí Moisés pega e coloca um será. Escuta aqui, rebeldes. Será que a gente vai ter que fazer sair água dessa rocha aqui para vocês? Em outras palavras, vocês não estão vendo que não tem de onde sair água? Será que vai ter que sair água de uma rocha? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Aí Moisés pega, levanta a mão e bate na rocha com o bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar esse povo na terra que lhe dei. Olha só, Deus entendeu ali uma incredulidade da parte deles. A ordem era simples: chama o povo, fala com a rocha. Rocha, sai a água. Moisés chega, coloca um será. Seus rebeldes, será que vai ter que sair água dessa rocha? Aí pega e bate com um cajado na rocha. Era só para falar. Pega e bate, batendo, querendo forçar uma situação. Aí Deus chega e fala: vocês não me santificaram, era para ter feito de uma forma tão santa, tão pura, eu seria glorificado ali. Então, por causa disso, vocês não vão entrar na terra prometida. Que coisa, hein? Versículo 13. São estas as águas de Meribá. O que quer dizer Meribá? Meribá significa reclamação. Então, são essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Moisés solicita passagem por Edom. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: assim diz o seu irmão Israel. Né? Edom era um povo, Israel era outro povo. Irmãos do mesmo Deus, vamos dizer assim. Então, assim diz o seu irmão Israel: você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito. E nós moramos no Egito muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins dos seus pais. Do seu país, perdão. Desculpe, gente. Perdão. Então ele falou: eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Ou seja, ele só queria passar. Falou: fica tranquilo, a gente não vai pegar nada do campo, não vamos beber a sua água, não vamos dar prejuízo nenhum. A gente só quer passar por aí, que a gente está rumo a uma terra que Deus mandou a gente ir. Porém, versículo 18, o rei de Edom respondeu: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal. E, se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. Assim, os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. A gente sabe, né? Se Deus quisesse, eles teriam passado. O Senhor dos Exércitos teria derrotado, teria permitido, derrotado o inimigo, permitido que Edom liberasse. Mas o próprio Deus, a gente vê aqui mais uma vez, endurecendo corações.
Porque tinha um propósito. O que aconteceu? Eles tiveram que se desviar. Era uma estrada que deixaria mais fácil o acesso ao caminho da Terra Santa, da Terra Prometida. Mas Edom não deixou, então eles tiveram que dar mais uma volta. A gente já sabe, né? Por um propósito. Até que morresse ali pelo deserto todos os rebeldes. Bom, a morte de Arão. Arão, irmão de Moisés. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chegou a sua hora, Arão. Falei que você não ia entrar na terra, você não vai. Aliás, você vai até morrer. Você vai se juntar aos seus, os seus que já partiram. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhe que subam ao Monte Or. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o Monte Or diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão, Eleazar, filho dele, e Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Tem noção do que é isso? Choraram durante 30 dias a morte de Arão. Veja que coisa, né? Bom, vamos ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Estamos fazendo uma leitura de conhecimento. Alguns poucos detalhes eu vou comentando aqui, ainda nada tão profundo, né, para que possamos parar e dar mais explicações. Então assim a gente pode prosseguir no nosso plano de leitura, tá bom? Eu espero todos vocês amanhã nesse mesmo horário. Vamos seguir juntos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, no canal do YouTube, isso é muito importante para o nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal. Tem um botãozinho vermelhinho aí embaixo na descrição. Clica em inscreva-se. Toque o sininho, ative as notificações. Dê o seu like e eu deixo para você um abraço de fé e de força. Que Deus te abençoe e até amanhã.